Maravilha estar aqui com você. E mais maravilha é poder estar falando daquele que pode todas as coisas. Mais gostoso é estar falando em o nome de Jesus. E eu quero, com muita alegria, convidar você a abrir a sua Bíblia, se assim você puder, claro, em Romanos capítulo 6, apenas o versos 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje: o pecado e a maravilhosa salvação em Cristo. Meu amigo, minha amiga, não sei qual é a sua situação neste momento, mas eu quero te dizer que a realidade do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro ponto que precisamos entender é que o pecado é uma realidade universal. Não existe ser humano perfeito. Todos pecaram, todos, sem exceção. O pecado entrou ao mundo através da desobediência de Adão. E lá em Romanos 5:12, diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado não é apenas fazer coisas erradas. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é viver longe da vontade de Deus. Pecado é colocar qualquer coisa acima de Deus. Pecado pode estar em atitudes, pensamentos, em intenção do coração. E aí Jesus disse lá em Mateus 15:19 o seguinte: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios. Ou seja, o problema do pecado não está apenas nas ações, mas no coração humano. As consequências do pecado, porque você sabe que tudo tem consequência, todas as ações têm consequência. E aí, Romanos, ainda no nosso texto base, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário é pagamento. Ou seja, o pecado paga algo ao pecador. Esse pagamento é morte espiritual, separação de Deus. E lá em Isaías 59, versos 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Morte moral. Pecado destrói valores e caráter. Morte eterna. Separação eterna de Deus. O Apocalipse 20:15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado fora do lago de fogo. O pecado destrói família, o pecado destrói vidas, o pecado destrói ministérios. E quanto tem destruído por aí?
O pecado destrói sonhos. Quantas pessoas começam bem, mas o pecado as derrubou. O homem não pode se salvar sozinho. Muitas pessoas pensam, vou fazer boas obras para ser salvo. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Boas obras não importam, não são importantes, mas não salva. Religião não salva, dinheiro não salva, boas intenções não salvam, somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. O amor de Deus pela humanidade. E eu gosto muito deste versículo, que foi um dos versículos que eu aprendi na escola bíblica dominical. Mesmo o homem estando em pecado, Deus demonstrou amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus poderia ter desistido da humanidade, mas Ele decidiu nos salvar e enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Jesus pagou o preço do pecado. O pecado exige pagamento. Esse pagamento é morte. Jesus morreu no lugar do pecado. Lá em Isaías 53, versos 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo nesta hora, está ouvindo a palavra do Senhor nesta hora, o nosso maior problema é não reconhecer o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Na cruz, Jesus levou a nossa culpa. Na cruz, Jesus levou a nossa condenação. E aí eu cumprimento lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24, que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A cruz é a prova do amor de Deus. A salvação é um presente de Deus. Sim, eu gosto muito de falar de presente, porque o presente, né, hoje mesmo eu estava falando sobre isso com um irmão. O presente, quando você recebe, você tem que cuidar dele. Você tem que também demonstrar que você gostou do presente. São atitudes morais. Não é? E eu também observo que pessoas recebem o presente, um presente, né, material. Né? A pessoa recebe um presente e nem abre na frente da pessoa, nem tem aquela reação, nem tem aquela emoção de alegria. E aí a pessoa que deu o presente, ela fica triste, né? Porque ela comprou com muito carinho, comprou com muito amor e às vezes gastou até o que não tinha para gastar, para poder agradar aquela pessoa. Agora você imagina o lado espiritual, você imagina Deus, que deu o seu Filho por você, né, para perdoar você, para derramar o seu precioso sangue, né, para lavar as suas vestes espirituais. E você não se importar com isso, você não valorizar esse presente. Voltamos ao texto base, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom significa presente. Você não compra um presente, você recebe. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé, a salvação é em Jesus Cristo.
O que é preciso para ser salvo? O que é preciso para ser salvo? Arrependimento. Lá em Atos, capítulo 3, versos 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é reconhecer o pecado. Primeiramente, você tem que reconhecer que é pecador. Arrependimento é abandonar o pecado. Arrependimento é mudar de direção. Ou melhor, não praticar mais. Se você matava, deixa de matar. Se você roubava, deixa de roubar. Se você adulterava, deixa de adulterar. Crê em Jesus. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres, crê é confiar totalmente em Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Jesus precisa ser Salvador. Jesus precisa ser Senhor da vida. Não apenas religião, mas transformação. E o que é salvação? O que a salvação produz? Perdão dos pecados. Eu sou obrigado a trazer 1 João capítulo 1, versos 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nova vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E você pode ser uma nova criatura agora, onde quer que você esteja, em o nome de Jesus Cristo. A vida é eterna. Em João, capítulo 5, versos 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. E agora eu quero fazer um convite de Deus hoje. Talvez alguém pense: meu pecado é grande demais, meu pecado não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versos 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o passado, não importa o seu erro, não importa as quedas, Jesus salva. Existem duas realidades diante de cada pessoa. O pecado leva à morte. Jesus leva à vida eterna. Deus oferece hoje para você perdão, restauração, nova vida. A decisão é pessoal. A decisão é pessoal. E eu quero trazer Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Abre o seu coração para Jesus. Onde quer que você esteja, você que está com fone, você que está na parada do ônibus, você que está no ônibus, você que está no avião, não importa onde você está, você que está no hospital, você que está acamado em casa, você que está nos ouvindo, você que está sendo alcançado pela palavra nesta manhã, não ignore o presente de Deus na sua vida. Aleluia. Não ignore o presente de Deus na sua vida. Eu quero orar com você nesta manhã, sentindo a presença de Deus neste lugar. Glórias a Deus. Eu quero que você sinta também aí a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, soberano que o Senhor é,
reconhecemos que somos pecadores e precisamos da tua graça. Obrigado porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Perdoe-nos, limpa-nos e transforma nossas vidas. Escreve os nossos nomes no livro da vida, que possamos viver para a sua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero dizer para você nesta manhã, você que ainda não conhece a Jesus Cristo, você que está passando por aqui, não é simplesmente porque você achou bonitinho ou não, o Espírito Santo te colocou aqui para você ouvir e receber este maiores dos presentes, que não é as maiores riquezas do mundo que você possa receber, mas é o presente que é a salvação, a vida eterna. Senhor, receba esse ou essa pessoa, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém e amém.